sobre esse evento que é o Startup Tech Week, que é um evento que foi feito para quem já é programador e que para quem quer ser programador. Então, todo mundo é muito bem-vindo no dia de hoje. E no dia 9 e 10, que a gente já programou, então também já quero deixar aqui avisado para vocês se programarem, colocarem na agenda. A gente tem ainda uma agenda amanhã e no dia 10, todas as 19 horas. Daqui a pouco eu vou passar um pouquinho melhor sobre o que vão ser as agendas. E, enfim, quem que vai passar esses conteúdos para vocês. Então, explicando um pouquinho sobre a Starta, a gente acredita muito na transformação da tecnologia, né? Que a tecnologia, ela muda realidades e transforma negócios. O nosso propósito sempre foi transformar vidas e organizações e através da tecnologia, sempre gerando um impacto muito grande, né? E sempre um impacto muito positivo na qualidade de vida, na educação e na segurança. Nós somos uma equipe que acredita que o trabalho em união faz toda a diferença e que transformar ideias dessa união em realidade faz toda a diferença no meio da empresa, no meio da tecnologia e, repetindo, né, traz um impacto muito positivo para a nossa sociedade. A gente tem aqui alguns números de impacto, então nós já temos 12 anos, né, na frente dessa transformação. Nós somos já mais de 80 colaboradores e com expectativa de muito crescimento para o próximo ano. Nós já somos 80 clientes muito satisfeitos e temos mais de 100 mil transacionados nas plataformas, né? Hoje a gente está localizado no Instituto Caldeira, então lá a gente tem um espaço muito agradável, né, de trabalho, de networking e de encontro da nossa equipe. E hoje ali, um spoilerzinho, a gente está em construção de uma nova sala lá no Hub de Inovação da Fevale, então a gente está em construção ainda, tudo sendo feito, mas a gente vai ter mais esse cantinho, um novo cantinho para a gente se reunir, trabalhar todo mundo junto, em equipe, e fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Então, hoje a gente vai trazer a primeira talk do Startup Tech Week, sobre ferramentas de IA que já são realidades no dia a dia dos devs. Hoje aqui quem vai apresentar vai ser a Kivian e o Gustavo, os dois são engenheiros de software aqui na Startup. Então, quero passar a palavra para os dois. Primeiramente, agradecer os dois que toparam, né, fazer essa talk aqui com a gente. E bora lá, a palavra está com vocês. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, então, conforme a Letícia já nos apresentou, né? Eu sou a Kivian Emerim, então eu trabalho junto com esse moço aí, esse Gustavo aí, que tá aparecendo aí junto. Todo dia, né, trabalho com ele no cliente, e inclusive a gente é colega há bastante tempo já, então a gente tem várias piadas esquisitas aí, que vocês provavelmente vão escutar, porque eu já conheço ele já há 6 anos, mas assim, vai ser muito legal, eu tenho certeza que a gente vai se divertir muito. E é isso aí, gente. Ferramentas de IA que já são realidade no dia a dia dos devs. Então, aqui um pouquinho de nós dois, né? Pode falar aí sobre tu, Kivian. Bom, eu sou a Kivian Emerim. Eu tenho um reconhecimento, né, como MVP em Embarcadeira. A Embarcadeira é a empresa que faz que cuida da ideia da linguagem do Delphi, que é a linguagem do meu coração, a linguagem que eu amo. Eu já crio conteúdos, então, sobre Delphi. Já faz 3 ou 4 anos. Eu tenho minha página no Instagram, que é o @kidelphi. Eu também sou certificada Develop Master pela Embarcadeiro. Oi, tá bem pequenininho aqui, mas eu vou conseguir enxergar. Eu sou formada na análise de desenvolvimento de sistemas. Também eu sou palestrante, né? Então eu já sou palestrante desde 2022. Eu costumo palestrar na Embarcadeiro Conference e a mais alguns eventos também de tecnologia. Principalmente para essa parte de automação comercial também. E eu já estou aí compilando projetinhos de Delphi há
14 anos e eu amo trabalhar com isso, eu amo programar. Para mim é super divertido. Eu sempre brinco que quem ama o que faz está sempre de férias, então é um pouco da minha situação. E é isso, gente. Então, não muito diferente da Kivia, né? Nossos currículos são até meio que parecidos, né? Também sou MVP embarcadeiro, né? Esse reconhecimento pela Embarcadeiro, que é a empresa dona do Delphi, né? Assim como a Kivia, eu também desenvolvo com Delphi, né? Também sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, né? Sou criador de conteúdo no Instagram, tem a página lá, Force Coding lá, sintam-se à vontade para me seguir a Kivia lá, né? Já fiz palestras internacionais e nacionais também, assim como alguns eventos específicos de Delphi foram internacionais, e outros eventos, como a própria Embarcadeiro Conference, que é um evento que acontece anualmente sobre Delphi, também participo anualmente deles, e desenvolvo aí praticamente mesmo tempo que a Kivia aí, né? Estamos junto nessa caminhada de desenvolvimento aí. Então, pessoal, começando aqui com a nossa palestra, a gente começa com uma pergunta, né? Tu só utiliza o ChatGPT para o desenvolvimento? Porque o ChatGPT é aquele famosão, né? Foi o primeiro que deu o boom e todo mundo começou a utilizar para tudo. E não me leve a mal, continue usando, é bom. Eu utilizo o ChatGPT, a Kivia utiliza o ChatGPT, e ele é muito bom para desenvolvimento, para dicas de código, para análise de problemas de código e tal, né? Como claro, o tópico hoje é mais específico a ferramentas no desenvolvimento, né? O ChatGPT, ele é muito legal, eu uso, recomendo, mas ele é só a ponta do iceberg, né, Kevin? É isso aí, inclusive eu amo o ChatGPT justamente para snippets de código, né? Aquela situação ali, aquele códigozinho que realmente posso colar ali, fazer alguma pergunta, ou ter aquele brainstorm, né, de como que eu posso fazer tal coisa, enfim. E como tu mesmo falou, né, Gustavo, foi o primeiro, a gente tem às vezes a tendência de se manter naquilo que a gente já conhece. A gente teve aquele período de entender como é que funcionava o ChatGPT e também acompanhar ali as melhorias que ele teve. Há pouco tempo atrás a gente teve aí a GPT-5, né, que é todos os modelos ali em um só, de uma forma muito mais dinâmica, e a gente está acostumado com isso, querendo ou não. Mas, como o Gustavo mesmo falou, né, hoje em dia tem N ferramentas para a gente usar, e claro que a gente teria que falar muitas horas aqui, e eu tenho certeza que o meu conhecimento e o conhecimento do Gustavo não iria englobar todas as ferramentas, todas as situações, né, que tem hoje em dia e que surgem novas todos os dias, mas a gente resolveu falar um pouquinho aqui de algumas que a gente já teve contato e que a gente já vê, sim, outros programadores usando nos projetos em que a gente trabalha, que a gente já trabalhou, e que a gente tem certeza que, assim, isso é o básico, não é o básico de só GPT, mas é o básico de vamos entender um pouco mais sobre as ferramentas e como fazer o uso dela no dia a dia. Isso aí mesmo. Daí aqui a gente trouxe 5 ferramentas aqui. É óbvio que existem muito mais que isso, e daria um curso inteiro, se fosse não só uma talk aqui de 1 hora, né, para falar de todas elas, né. Cada uma delas tem um ponto forte em específico, é importante dizer isso, e isso também que eu quero trazer para vocês é que não precisa usar uma ferramenta de algo, vocês podem usar várias, porque cada uma tem o seu ponto forte e vai servir para situações específicas, né? E é o que a gente tentou trazer aqui, porque cada uma delas ela é um pouquinho diferente e ela tem o seu ponto forte, né? A gente trouxe a Perplexity, o Cursor IA, Codex, Notebook LM e o GitHub Copilot, né? A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas aqui, tá? Então, o Perplexity, o primeiro, né, aqui. Então, esse Perplexity, ele já existe já há uns 3 aninhos, mais ou menos, assim, mas de um pouco tempo para cá, ele começou a ficar um pouco mais em evidência,
a Meta, a Apple estavam em negociações de querer comprar eles, comprar a Perplexity, porque ele está meio que quase que substituindo um Google, assim, ele está melhor que um Google, porque, conforme a gente colocou aqui no slide, né, ele não é só um buscador inteligente, né? Ele funciona como uma camada de pesquisa contextualizada, mais uma explicação técnica, né? E pode ser aplicado diretamente no teu desenvolvimento de software, né? Ele vai trazer, o Google só traz os resultados, né? Ele vai trazer as respostas sintetizadas para ti, mas com o diferencial de todas as fontes de onde ele procurou. Isso que é o mais interessante. O ChatGPT até coloca um pouco das fontes ali, mas ele não sintetiza, não separa igual o Perplexity. E isso é uma coisa... E, Gustavo, Pode falar? assim, dava muita raiva isso, porque me aconteceu muito de eu estar trabalhando em um projeto. Eu me lembro, há uns 2 anos atrás, eu estava fazendo uma integração com o Azure e quase não tinha material sobre isso na internet. E eu comecei a fazer pergunta para a GPT sobre isso e ela começou a inventar, na cara dura, inventar código que não existia. E é por isso o diferencial tão grande da Perplexity, na minha opinião, justamente por ele trazer as fontes nitidamente na tua cara, ele esfrega as fontes na tua cara dizendo isso está aqui, eu sei do que eu estou falando. Não digo assim, não tem risco de ela errar. Obviamente, toda IA tá embaixo ali, né? Revisa as informações antes. Mas essa coisa de ela deixar muito claro para ti as fontes me traz uma segurança no meu coração muito grande. Então, é por isso que eu acho tão enriquecedor na parte de desenvolvimento de software o uso da Perplexity. Sim, isso é legal. Além das as fontes também não se limitam a apenas sites, ele mostra também vídeos também, se ele achar alguma informação em vídeo, ele vai te mostrar também. Uma outra coisa legal, eu tenho Perplexity aqui, deixa eu só para via de regra aqui. Eu não estou nem logado nem nada aqui, mas é só para mostrar um pouco mais da interface dele, né? Algumas das coisas que ele tem aqui, né? Vamos ver aqui é mesmo, que eu não estou logado nesse botãozinho aqui. Ele tem as opções dos modelos aqui, que também são, então tu pode pesquisar por alguns modelos que eles têm aqui, Grok, pensamentos do GPT, Cloud, Sonar, né? Então tu pode estar escolhendo os modelos. Outra coisa muito interessante é que ele pode fazer pesquisas só na web, que é o padrão dele, pode fazer pesquisas em artigos acadêmicos, social e opiniões, aqui ele busca no Reddit, tá? E coisas de finanças aqui, se quiser. Então, se tu quer ter, talvez, alguma coisa com embasamento mais acadêmico, né, isso também pode estar te ajudando nisso, né. A Kivian está usando ele Versão Pro. na versão Pro, e tem uma promoção para quem é vivo, né, só para uma É isso. para quem Fica a dica para quem é vivo. Não, assim, eu cheguei tão feliz, assim, porque o Gustavo comentou comigo de um vídeo que ele tinha visto com relação à assistente da Perplexity, que é um negócio sensacional, assim, ó, ela dá 10-0 na Siri, porque tu consegue, por exemplo, eu tenho a Siri em inglês no meu celular, até para poder praticar o inglês, como minha assistente ali para, enfim, marcar compromissos, enfim, procurar alguma coisa numa conversa. Mas depois que. Daí o que acontece? O Gustavo me falou da assistente da Perplexity e eu fiquei perplexa. Porque. Porque eu consigo fazer qualquer coisa. Dá pra chamar Uber. Pra você ter uma ideia. Dá pra chamar Uber pela assistente da Perplexity. Dá pra procurar, assim, conversas. Dá pra. Enfim, é igual a Siri, só que eu posso falar tanto em português quanto em inglês, sendo que a Siri eu só consigo falar em inglês. E assim, o negócio, eu fiquei assim muito chocada e hoje eu realmente abandonei a minha Siri, agora eu tô usando só Perplexity, porque eu assim vi uma gama muito maior de oportunidade ali, de formas de poder interagir, de poder me ajudar no meu dia a dia, achei sensacional. E aqui, falando um pouco também da parte do desenvolvimento, né, a gente pode usar o Perplexity junto com o VS Code ou uma outra ideia da sua preferência que tu usa, né? Então, essa integração existe. A gente pode criar prompts padrões, então, para acelerar tarefas repetitivas, né?
E pode ser justamente por essa ideia de ele ter as fontes, né, ele pode ser uma ferramenta para complementar, né, o GitHub Copilot ou o ChatGPT, né, porque justamente tem essa parte das fontes para dar mais embasamento, né. Nunca se sabe, né, quando tu quer lutar pelo teu código-fonte, né, vamos ver, não, mas por que tu fez assim, não sei o quê, não, mas aqui, ó, isso dando uma situação hipotética, né, mas poderia ser muito bem aplicado na vida real do desenvolvimento, né, tu querer defender por que tu usou determinado algoritmo, por que tu ou por que tu escolheu essa forma de desenvolver ou resolver algum problema, né, o Perplexity pode pesquisar no Perplexity e ele te dá uma fonte, né, porque é usado em tal, o algoritmo que tu usou é usado em tal situação, né, algo desse tipo. Então isso é o ponto forte do Perplexity, essas fontes mais confiantes. E claro, né, pessoal, nunca, por mais que ele dê as fontes, né, revise a resposta, assim como no ChatGPT, né, nunca acredite, a IA não é 100% a prova de falhas, né, mas essa parte das fontes aí realmente é fantástico. E outra coisa também, hoje mesmo eu recebi aqui, mas eu acho que é só na versão Pro, recebi o navegador da Perplexity, que é o Comet. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas ele é muito bonito, ele tem um visual assim com uns planetinhas, tudo mais, é muito legal. E é como se o navegador fosse a aplicação da Perplexity. E ali ele faz N coisas, tu consegue perguntar quando é que teu e-mail foi enviado, consegue resumir e-mails, consegue fazer pesquisas direto nela com base no teu histórico. Olha, dá para fazer coisas incríveis. Eu ainda não descobri muito o que dá para fazer, porque como eu recebi ele hoje aqui, né? Instalei ele hoje, eu ainda estou descobrindo algumas coisas, mas eu já tô bem impressionada assim com essa capacidade que a IA, né, tá tendo de se conectar com tudo, né? Da gente poder estar ali conversando com a IA, sabendo o que vai ter na tua agenda, ou o e-mail que tu recebeu em tal dia, ou, enfim, N formas que ela vai ter uma visão muito mais ampla e muito mais total, assim, das coisas que tu tem feito, das tarefas que tu tá mexendo. E isso para mim tá sendo o grande diferencial, assim. E tá indo além daquela coisa de eu vou pegar um pedacinho do meu código e vou tacar ele para GPT e ela vai fazer aquilo para mim que eu pedi. Enfim, não, é muito mais do que isso. Já se tornou uma coisa também de organização de ideias e isso para mim é extremamente enriquecedor. Não, com certeza, porque quando a gente fala de ferramentas que vão te auxiliar no teu desenvolvimento, né, a gente não está falando só em código especificamente, né, vai muito mais além disso, né, de todo o processo de desenvolvimento de código e as partes que são importantes nesse processo inteiro, né, então até um e-mail, né, de alguma coisa relacionada ao desenvolvimento, isso a IA pode estar te ajudando também, né. Porque às vezes chegam uns e-mails assim pra gente, né? Aquela coisa da tarefa que só vem com título, né? Aí vem aquele e-mail ali cheio de coisa, né? E aí, em vez de tu ler cada e-mail, entender cada situação, né? Pede pra IA, pra ela te ajudar a resumir, te explicar aquilo ali, é realmente muito interessante. Uhum. E agora a gente tem o cursor IA, vou deixar a Kivian falando aí mais sobre ele aí, porque ela é mais entendida dele. Então, eu lamento, eu queria trazer ele aqui, mas como choveu muito, a minha internet de casa ficou muito ruim e eu não tô conseguindo mostrar ele no computador. Mas daí, Gustavo, eu vou pedir para ti entrar no site lá do Cursorial pra gente pelo menos conseguir mostrar a carinha dele. Pessoal, por que eu amo o Cursorial e por que para mim um conhecido meu mostrou para mim gente, é uma coisa que hoje eu particularmente não consigo viver sem, não consigo mesmo, é uma coisa que não dá, simplesmente não dá. Por quê? Basicamente, ele é uma ideia. Ele é como se fosse o VS Code, ele tem a cara do VS Code. A grande moral, o grande diferencial dele de todos os outros é justamente o fato dele ter uma visão geral do teu projeto. Então, tu entrega para ele o repositório, a pasta que tu tá trabalhando, enfim, do teu projeto, da tua aplicação, e ele consegue ter essa visão geral. Então, tu consegue fazer perguntas, por exemplo,
Onde é que fica a tela do cadastro de cliente? Quais são as partes do código que fazem select nessa tabela? Tu pode fazer perguntas sobre o teu projeto. Por exemplo, às vezes é uma condição do cliente perguntar assim, onde é que eu cadastro o CPF do fornecedor do não sei o quê? Eu não sei, mas eu posso perguntar para a IA, porque ela tem essa visibilidade total ali. Vocês podem ver que ela é ela é uma ideia, parece uma coisinha simples ali, né? Mas a gente consegue abrir ali um chatzinho do lado e falar para ela, né, fazer alguma coisa. A gente pode dar um contexto também do projeto, dizer para ela fazer documentações em Markdown, tanto de arquivos, né, de partes do código, quanto do projeto inteiro. Então a gente vai com o tempo enriquecendo o conhecimento que ela tem sobre o projeto e conforme mais ele vai conhecendo, mais ele vai ficando inteligentão ali para te ajudar no dia a dia. Tu também pode escolher os modelos que tu vai usar. Também pode fazer integração MCP com a Azure, o Slack, com com o GitHub. Enfim, dá para fazer muita coisa. Esses dias eu descobri até MCPs que a gente consegue conectar com o banco de dados. Então, imagina que dá para a gente ter ali a nossa aplicação, conectar o Cursoriar com o banco de dados. Imagina, gente, isso é absurdo, porque tu vai poder dizer para ela, faça um select para mim, que faça isso, que procure aquilo. Então, e assim, eu digo isso não só de projeto já existente, como tem muita gente também fazendo projetos novos, tem muita gente fazendo site, fazendo projetos pequenos ali com ela, justamente porque tu consegue ir guiando ela, né? Tu consegue dizer, faça isso, aí tu vai lá, marca um pedacinho de código e diz, não é assim, eu quero de tal jeito. E aí ela vai lidando com aquilo ali, né? E assim, as possibilidades são inúmeras. Tu também pode configurar, né? Eu quero que tu faça análise do código, né? Essa análise vai ter o quê? Me mostre vazamentos de memória, me mostre pontos críticos, me mostre falhas de segurança. Então, toda vez que tu disser para ela analise o teu código, ela vai seguir aquelas diretrizes ali que tu colocou, sempre daquela forma. Sempre que eu terminar alguma coisa, faça um teste unitário. Também dá para fazer code review dela, porque ela tá toda conectada ali no teu Git, então ela sabe a branch que tu tá, as alterações que tu fez, ela consegue enxergar o teu show log ali, mostrar as alterações que tu fez naquela unit. Dá para fazer, ela também regula a parte de pull request também, fazendo as devidas conexões. Assim, eu não vou conseguir mencionar realmente aquela coisa, eu não consigo mencionar realmente tudo que faz, mas eu fico, eu convido vocês a darem uma olhada realmente no cursor, porque assim, é sensacional essa possibilidade de ele enxergar o teu código e tu poder ter dar para ele esse poder de ter o contexto geral, em vez de tu ficar apenas, né, como a gente comentou ali na ChatGPT, ficar pegando o snippet de código e colando e dizendo no ChatGPT, faça tal para mim. Ela não tem todo o contexto, ela não sabe de qual tabela tá vendo, ela não sabe do que é que se trata aquilo ali, a menos que tu explique. Já o Cursoriar, ele já tem mais essa inteligência do contexto. Então, assim, para mim está sendo imprescindível e eu recomendo vocês que baixem, né? Tem ali a versão free. Tenta ali, né? Vai que. Porque assim, eu não vi você, então recomendo. Então, né, pessoal, para dizer o que, também para resumir, né, então o Sorial, além de ele ter toda a visão do teu projeto, né, ele não está limitado a só o desenvolvimento, né, a parte do desenvolvimento em si, mas também lá na parte do code review, pull request, né, então assim, uma equipe toda pode estar usando, né, em diferentes momentos o cursor IA. E assim, não é um preço exorbitante, né? $20 por mês, você dá cento e poucos reais, né? Hoje em dia, tu vai no mercado, o que tu compra com cento e poucos reais, né? Então, assim, para quem quiser se aventurar aí, né? Acredito que não, pelo que eu vejo, não é um preço exorbitante
para tudo que ele possa oferecer. Claro, né, isso aqui é uma licença, né, única, né, mas talvez para uma equipe aí seja, fala com o seu gestor. Nós fizemos isso, eu e aqui falamos com a empresa que a gente está trabalhando, alocada pela Starta, e eles acabaram comprando 2 licenças, né, para pelo menos a gente ver como é que funciona, mas eu acredito que logo eles vão abrir um pouco mais a mão e liberar mais umas licenças para nós de cursoriar, porque é realmente fantástico. Inclusive, inclusive essa pesquisa que eu vou falar agora, a gente fez junto com a Perplexity, né? Eles solicitaram para nós fontes, né, concretas do quanto isso aumenta a produtividade. E eu fiz esse relatório com a Perplexity junto com fontes, não é hashtag tirei da minha cabeça, dizendo que aumenta em média de 20 a 30% da produtividade. Claro que depende bastante, né? Porque se tu tá trabalhando com um projeto com arquivos muito grandes, a gente que trabalha com projeto legado, a gente sabe disso, né? Às vezes tem uma unit lá com 5.000 linhas, aí coitado da IA, né? Aí, claro que tu vai ter uma produtividade um pouco menor, mas para sistemas muito bem estruturados, para te poder fazer refatoração, ou fazer documentação, realmente pode chegar muito mais, com o tempo, conforme o cursoriar vai aprendendo ali sobre o teu projeto e como ele vai trabalhando com o teu projeto, pode chegar até 3 vezes mais produtividade. Mas lembrando, cada projeto é um projeto, cada situação é uma situação, então não dá para dizer assim, não, vai ser 3 vezes mais e acabou. Não, cada situação é diferente, justamente por causa da arquitetura, né? Quanto mais confuso e mais legado a arquitetura, mais difícil vai ser para a IA lidar com aquilo ali. Então, eu achei que de 20 a 30% inicial é uma produtividade bem interessante, porque imagina que com o cursoriar, teoricamente, o que seria entregue em 7 dias vai ser entregue em 5 ou 4 dias. E pensando assim, uma equipe realmente é bastante. Isso, exato, e também vai te ajudar, né? Às vezes a gente entra entra em uma empresa, né? Não sabe, é novo no sistema, que tem que estar atuando, né? Não sabe muito bem, né? Imagina ter um cursor ali para já te ajudar a te pegar pela mão e mostrar, aqui é a tela que tu está procurando, aqui é a rotina que tu tem que alterar, né? Porque muitas vezes, né, o pessoal às vezes não pode parar para te ajudar, né? Essas coisas todas, né? Todo mundo está ocupado, tem suas tarefas, ter aí um cursoriar para te ajudar a entender e melhor começar num novo projeto, né? A entender sobre o novo projeto, isso acaba sendo bem útil, né? E aqui nesse slide aqui foi mais ou menos o que a gente já tinha, que a Kivi já tinha falado, né? Especialmente ali na parte do item 3 e item 4, né? Tem uma visão melhor do projeto, né? Do entendimento da IA sobre o teu código e análise de negócio e performance, né? Fazendo correção de bugs, pull requests, né? Integração com o Slack, tudo que ela já tinha mencionado aqui, só para dar essa reforçada. Tinha mais uma coisa que eu queria falar sobre o cursoriar, que não tá tão empolgado. Eu falei um monte já. Mas eu acho que foi bem colocado o que tu falou ali com relação a aprender do projeto, porque acontece muito isso comigo de onde é que tá tal coisa, quem é que chama esse cara? O cursoriar sabe dizer. Então, Tá ganhando comissão é muito bom. para falar sobre o cursoriar, né? Tu não ganha comissão, né, para falar do cursoriar. Não, mas, né, hashtag cursoriar me nota, né? Vai que um dia, né? Nossa. Então vamos passar aqui para o próximo aqui, né, pessoal? O Codex, né? Que ele é um outro carinha aí, talvez o pessoal não fala muito deles, talvez quanto os outros, mas ele não pode ser ignorado, né? Ele é um modelo de inteligência criado pela OpenAI, né? OpenAI também, né? Fala sobre, é a dona do ChatGPT, né? Mas às vezes a gente esquece, mas o que é o Codex, né? Então aqui, né? Ele serve para transformar a linguagem natural em código, né? Então, ele entende comandos escritos em texto e converte funções, scripts, né? Soluções completas
em diversas linguagens de programação, né? Aqui tu pedir, ele vai gerar para ti, né? Ele difere um pouco desses editores inteligentes, como o Cursor ou buscadores como o Perplexity, né? Porque ele funciona mais como um motor, realmente é isso aí, um motor de geração de código, né? E é a tecnologia por trás da ferramenta ferramentas como o GitHub Copilot, né? Não sei se tu quer contribuir também um pouco, Kevin, com a tua visão de Codex. Sim, então, na realidade, eu comecei a usar o Codex muito antes do Cursoriar, justamente porque ele tem também essa visibilidade ampla do teu projeto. Então, só que ele não é local, eu consigo entregar um repositório para ele, consigo setar variáveis ali, consigo fazer com que ele monte um ambiente, ele monta praticamente uma imagem do teu projeto, né? E ele então consegue. Eu gostava muito de fazer perguntas para ele, como onde está a tabela tal, bem essa coisa bem de negócio e de engenharia do sistema ali, entender como é que está funcionando algumas coisas, mas ele é capaz de construir o teu projeto inteiro, ele é capaz de fazer alteração, fazer o build ali, o deploy, fazer o pull request para ti, fazer a documentação para ti, e tipo assim, ele faz tudo para ti. Tu pode ver assim no celular mesmo, dizer pra ele, ó, corrige para mim tal coisa. Aí ele vai lá, pum, faz pull request, ó, show de bola. Eu trabalhei com ele em alguns projetos pessoais meus, mas nunca trabalhei assim na vida real. Não, mas não é a vida real. Nunca trabalhei tanto com ele quanto eu trabalho com o Cursoriar. Justamente porque eu gostei mais do Cursoriar por ter essa coisa da IDE. Se eu não me engano, agora o Codex também tem integração com IDE, mas eu particularmente ainda não utilizei. Mas assim, quem tem a GPT paga, de repente é uma boa ideia testar o Codex e ver ali se encaixa realmente no teu projeto. Se com as novidades dele, de repente, dá para ficar com ele em vez de ficar com o cursor, não consigo dizer o certo, porque as novidades que eu vi dele na semana passada não cheguei a ir tão fundo, mas sugiro vocês darem uma olhada também, darem uma pesquisada, porque dependendo do projeto, por exemplo, no meu caso, como eu trabalho muito com projeto Windows e projeto local, não se aplicou tanto. Mas eu acho que para quem trabalha com a parte web, eu acho que é muito, muito útil. Então, convido vocês a, enfim, darem uma pesquisada, darem uma olhadinha melhor, porque imagina, ter uma IA que pega, faz o negócio para ti, faz pull request para ti, desculpa, aí eu fico com medo. Mas, E é aquela coisa, né? Se o dev já tem, né? Já paga pela versão Pro do GPT, né? Então. O dinheiro já está indo mesmo, né? Então aproveita para experimentar o Codex. É essa coisa, né? Mas é aquela coisa, né, pessoal? As duas ferramentas são parecidas entre si, né? Mas é aquela coisa, tem que testar para ver se aplica à tua realidade como desenvolvedor, né? No projeto que tu atuando atualmente, né? É bem isso que a Kivian falou. A Kivian acabou preferindo pelo cursor. Eu confesso que eu não utilizei o Codex, utilizei o cursor por causa mais da Kivian também. A gente usa ele na nossa vida profissional, né? Então, para nós fez mais sentido. Mas não quer dizer nem um pouco que o Codex não deva ser usado e não serve, né? Ou seja, ele é a base do GitHub Copilot, né? Que bem famosão aí, a gente vai falar também sobre ele também. E agora a gente tem aqui o Notebook LM, né? Isso aí agora a Google entrou, né? A Google, claro que a gente sabe que a Google tem o Gemini, né? Mas existe o Notebook LM, que ele é uma ferramenta de inteligência artificial. Ele funciona como tipo um laboratório, assim, algo assim que eu quero, o meu cantinho ali que eu quero centralizar as coisas que eu documentos, alguma coisa assim, e ele vai ter todo esse contexto aí, porque ele é o teu laboratório, assim, de tu fazer as tuas próprias pesquisas, né? Então, conforme está dizendo aqui, funcionando como um assistente de estudo e análise, né? Então, conforme eu falei, né?
dá para integrar documentos, PDFs, artigos, anotações em um espaço só, né? E aí que a gente, tudo bem, tu pode até dizer, né, que, mas no ChatGPT eu consigo, mas o que a gente está falando aqui é de um espaço específico ali, né, um laboratório mesmo, onde o notebook ele vai entender essa parte toda de contexto, especificamente ali dentro, né, e pode gerar resumos automáticos, respostas contextuais, né, auxilia em pesquisa acadêmica também, né, estudo e análise de informações extensas. Então, já também trazendo um contraponto, Perplexity tem isso aí também, e Perplexity na versão Pro tem os seus meio que laboratórios também, né? Eu esqueci de comentar isso, existe também. Mas aqui no Notebook LM também tem, né? E o diferencial dele é isso aí, foco em aprendizado pessoal, gestão de conhecimento, não em programação. Quer falar um pouquinho, Kivio? Sim, o que eu mais assim achei sensacional no Notebook LM é que eu consigo entregar fontes para ele. Por exemplo, tinha 2 vídeos do YouTube que eram no mesmo assunto que eu tava com muita preguiça de ver, porque era 2 horas cada um. Então eu entreguei ele eu gerei ali uma partezinha ali no Notebook LM, entreguei para ele aqueles 2 vídeos longos. E o legal é que, assim, agora eu consigo interagir com o Notebook LM fazendo perguntas com base naqueles vídeos. Ele até chega a me sugerir algumas perguntas que eu posso fazer para ele com base nos vídeos. E com base nessas respostas que ele vai me dando conforme as perguntas que eu vou fazendo, eu tenho opções. Eu posso fazer relatórios, como se fosse uma espécie de realmente anotação minha com base naquilo ali. Eu posso adicionar informações também. Eu posso. Gente, presta atenção. Eu posso gerar um mapa mental. Mapa mental daquele assunto. Eu posso gerar um podcast daquele assunto. Então, eu posso dizer para ela que era um podcast falando desse assunto aqui, né, que engloba N assuntos daqueles vídeos ou só de um pedaço, para mim poder ouvir o podcast, então ter aquilo mais condensado, aquela informação de uma forma. E é muito legal, porque fica falando assim, então, hoje vamos falar sobre isso. Ai, fulaninho, eu gosto muito desse assunto, não sei o quê. E assim, dá pra fazer em qualquer língua, fazendo inglês, fazendo português, enfim, outra língua que tu estiver estudando, né? Dá pra fazer uma mental e o vídeo também. Ele faz um vídeo também explicando aquele assunto de uma forma bem resumida. Então, assim, para estudar, gente, é sensacional. E, assim, programador estuda demais, estuda muito, porque realmente a tecnologia muda o tempo todo e a gente nunca consegue estar 100% entendendo tudo que está acontecendo. Então, eu vejo que o Notebook LM, a gente consegue ter essa coisa de eu vou entregar para ele uma informação que eu preciso estudar, ou outro pode dizer para ele descobrir também com base nas que tu entregou, e estudar com base naquilo ali. Outra coisa que eu já fiz também é entregar livros em PDF para ele. Então, eu consigo entregar um capítulo de um livro e dizer para ele, enfim, gerar perguntas para mim, ou enfim, eu consigo interagir ali com aquele conhecimento. É como se eu realmente estivesse conversando com uma pessoa muito entendida daquele assunto específico que eu quero estudar. E isso, para mim, é muito, muito legal ter esse foco e essa forma de lidar com a informação muito direta. E assim, eu tô amando o Notebook LM, não tô mais largando ele jamais, assim como o Perplexity e os outros. Então, para quem não conhece, super recomendo também. Lembrando que tem a versão aplicativa, Android e iOS, existe também para ele. E eles também dizem bem no site que eles não usam os teus dados pessoais para treinar o Notebook LM. Tá bem escrito lá que eles não usam, né? Esses dados não ficam guardados para eles treinar o Notebook LM para suas próprias coisas, então, né? Porque isso também acaba sendo sempre uma discussão, né? Esses dados eles vão estar usando, né? A Google foi no site do Notebook LM foi bem clara quanto a isso. E, né, tudo que a Kivia falou, nossa, imagina na minha época de faculdade que eu tinha que fazer mapa mental, se eu tivesse o Notebook LM para fazer um mapa mental para mim, né? Então, acredito que para quem também está estudando alguma faculdade qualquer faculdade, claro, né, mas como a gente está falando aqui mais de desenvolvimento, né, com certeza alguma faculdade aí de
de desenvolvimento de software, análise de desenvolvimento de sistemas, ciência da computação, vai ser um grande auxílio, né, poder ter um espaço aí para te fazer teus próprios trabalhos e tal, e a gente sabe que em faculdade pelo menos um mapa mental na vida tu vai fazer, com certeza. Com certeza. E agora a gente vai pro último, né, o último que a gente vai falar aqui, né, o último dos vários. A gente tinha falado dele antes, né, com o Codex, né, o Codex é a base do GitHub Copilot, né. GitHub Copilot também muita gente usa, provavelmente ele está entre entre os famosinhos assim de ferramentas de desenvolvimento de software, né, com IA, né, que auxilia o desenvolvedor, né. E ele é um assistente de programação baseado em IA, né, pela própria GitHub, né, em parceria com a OpenAI, né, e ele atua como um par de programação virtual, né, sugerindo código em tempo real, completando funções, assim, essa parte de completar funções é muito legal, ele sente realmente que ele está entendendo o que tu tá fazendo ali, né, tu entende que alguém está te acompanhando mesmo, né. E ali, né, gerando soluções inteiras a partir de comentários, descrição em linguagem natural, né, mas ele difere um pouquinho do Cursor, né, que é um editor inteligente do Perplexity, né, que é aquela pesquisa mais contextualizada, né. O Copilot, ele tá muito integrado ali no fluxo ali, realmente, ali é para ti não escrever muito, né, essa é a realidade. Ele tá entendendo ali, ele vai te dar sugestão, é essa aí, beleza, enter, segue e vai pro próximo, né. Então, eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar ele integrado com alguma ideia, mas eu já vi ele em pull request, em code review, o que é sensacional. Afinal, eu particularmente já fiquei bastante tempo fazendo code review e ter uma ajuda ali integrada até ao CI/CD ali para poder fazer esse code review, eu acho sensacional. E eu também tenho utilizado ele para resumir e-mails também. Está sendo bem útil ali no Outlook, ele fica ali numa janelinha do lado em que eu consigo dizer para ele resumir os meus e-mails. E ele é utilizado em várias partes, né? Não só na programação, mas em várias outras questões ali de produtividade. E aí, essa é a minha experiência com o GitHub Copilot. Não tem nada contra, né? Ele não uso tanto, também por falta de oportunidade, até porque eu acho que me acostumei muito mais com os outros. Mas para mim está sendo assim bem útil nessa parte mesmo. Eu também não trabalhei, mas eu já vi ele em ação assim com outro programador, assim, e realmente essa parte aí de gerar as funções, esse gerador de código aí enquanto tu está programando é realmente fantástico. Realmente acelera bastante o desenvolvimento, né? E é aquela coisa, né, pessoal? É um outro foco ali, né? E não quer dizer que seja a única alternativa, assim, mas esse é o forte dele. Começar a digitar e ele entender o que tu tá querendo, é isso aí, beleza, tá aí o que tu quer. Ou se não é isso aí que tu quer, né, volta e faz tudo de novo, mas tu se sente mesmo acompanhado, né, tu sente que tem alguém que tá olhando o código contigo junto ali e te dando a melhor alternativa. E aí a integração aí tem integração com muitas ideias, né, VS Code, Neovim, JetBrains, né, JetBrains tinha uma época que aparecia propaganda da JetBrains direto, assim, então se tornou também uma ideia bem famosinha. Então tem bastante integração com bastante ideias aí do mercado. É isso aí. E acho que é isso, pessoal. Chegamos ao nosso fim aí da nossa que a gente tinha para trazer aqui para vocês de ferramentas IA, né? Espero que tenham gostado. E obrigada, né, pessoal aí da Startup que convidou a gente, e lembrou da gente, né, que eu tinha comentado que a gente estava mexendo bastante com IA. Foi uma experiência incrível, uma honra ter sido convidada aqui, estar aqui com vocês.
E quem assistiu a gente aí também, espero que tenha gostado e que seja bastante útil aí no dia a dia de vocês aí, essas IAs, assim como está sendo para mim. Isso aí, eu espero que tenha dado um gostinho aí um pouquinho para vocês irem entrar nessas IAs aí e, né, e integrar elas no seu dia a dia aí de desenvolvimento, no seu trabalho. Muito bem, muito obrigada mais uma vez, Kivian, Gustavo. A Kivian, antes da Talk, estava com medo que ela não tivesse o que falar, gente. E esse é um assunto que eu acho que se a gente ficar uma tarde inteira aqui, vocês vão ter assunto e vai ter gente aqui nos comentários falando. Porque durante a Talk de vocês, tinha o pessoal falando aqui, eu uso o ChatGPT o dia todo dia, porque a IA ela é muito interessante por causa disso. Vocês trouxeram aqui ferramentas que vocês usam para tecnologia, mas a gente pode usar em tantas outras áreas, né? Então, eu acho que abrange todo mundo, assim, todo mundo que for entrar nesse assunto consegue conversar e é muito legal, né? Concordo. Inclusive, só nada a ver, né? Meu marido é corretor de imóveis e ele usa IA. Tipo assim, parece que não tem nada a ver, mas ele tem usado demais. Então, realmente, para todas as áreas e todas essas dicas aqui são extremamente válidas. É muito legal. A Carol perguntou se, além do cursor, vocês usam algum outro pago. Eu tenho usado a GPT Paga e o Cursor IA. É, para mim, o que é imprescindível na minha vida. Eu utilizo só o Cursor IA com a Kivian Pago e GPT eu uso a versão gratuita para meus projetos próprios, pelo menos para mim me atende no que eu preciso. Legal. Então tá, a gente tá chegando aqui mais para o final, tenho alguns avisos para dar. No dia 10, que vai ser o último dia das nossas talks, a gente vai ter, então, o nosso sorteio de 2 Ecodots ali, são 2 Alexas, né, famosas Alexas. Então, uma vai ser para o pessoal aqui da Starta e uma vai ser para o pessoal geral que está assistindo no LinkedIn. Então, todo mundo se inscreve ali no nosso formulário, tá? Que apareceu algumas vezes aqui durante a talk. Então, só se inscrever lá no dia 10, no final da talk do dia 10, a gente vai fazer o sorteio ao vivo aqui, tá? Aí, amanhã, a gente tem um encontro marcado de novo às 19 horas aqui no LinkedIn. E amanhã a gente vai ter como tema ferramentas e metodologias que aumentam a produtividade. Amanhã vai ser com a Thaís, com o Johnny e com o Fernando. E no dia 10, a gente vai ter desvendando uma entrevista de TI, boas práticas para se destacar. E aí vai ser com a Letícia e com a Tainá, que são aqui do RH da Starta, tá? Então, temos um horário marcado na agenda de vocês amanhã e na quarta-feira, beleza? E é isso. Agradeço mais uma vez os nossos palestrantes de hoje. E espero todo mundo que esteve hoje aqui vendo essa talk amanhã e na quarta-feira, beleza? Beijão. Obrigada, boa noite. Até mais. Tchau, tchau.